Mas queridos, eu vejo nisso a proteção de Deus. Deus guardando, Deus projetando para todos nós coisas maiores. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus tem projetado para você coisas maiores. Diga: coisas maiores. Amém, igreja? E saindo um pouco dessa atmosfera da inveja, que é tão... Eu quero dizer para vocês que por muitos anos, talvez décadas, eu lutei contra essa questão, sabe, da inveja, não aceitando, isso não pode existir. Sinceramente, isso eu achava que era coisa assim, sabe, de uma parte dos evangélicos, melhor dizendo, meio mística. Só que de repente Deus começou a abrir os meus olhos. Sabe por que eu duvidava disso? Porque nunca me passou pelo coração um sentimento como a inveja. Eu sempre comemoro, eu sempre gosto de ver as pessoas prosperando, eu gosto de ver as pessoas avançando, mano. Na verdade me incomoda quando eu vejo pessoas que simplesmente dão aquela estagnada. Me incomoda isso, porque nós temos que continuar o tempo inteiro. Quer ver como isso é projeto de Deus? Abra sua Bíblia, por favor. Em Gênesis, só para eu achar aqui, deixa eu ver se me parece. Gênesis capítulo 9, versículo 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Um outro texto ainda fala sobre nós exercermos domínio sobre a terra. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: desde o Gênesis, na formatação de todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher para dominarem. Você está entendendo? Não é o marido dominar sobre a esposa, não é a esposa dominar sobre o marido, não é isso, gente. E quem pensa assim, quem age assim, está contrário à palavra de Deus. E por isso às vezes talvez a coisa não acontece, por isso talvez as coisas não andam. Queridos, se nós queremos que a nossa vida, como a gente fala, deslanche na presença de Deus, nós temos que nos alinhar com a palavra. Salmos capítulo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente ama esse texto, só que aqui tem uma verdade que a gente esquece de entender, ou quando entende, esquece que ela existe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você sabe o que significa isso? É, quando o Senhor for o meu pastor, aí sim, nada me faltará. E quando é que o Senhor é o meu pastor? É quando Ele me governa, Ele me comanda. Eu quero ir para frente, naquela direção, eu vou continuar indo para frente, mas na verdade a direção correta é essa. E às vezes são pequenos ajustes que Deus precisa fazer na nossa vida, que levam às vezes pouco tempo, às vezes um pouquinho mais de tempo, para que esta rota vitoriosa, a rota da vitória, não é nem o hino da vitória. Você ouviu a mensagem que eu lhe mandei? Amém. Deus quer tocar o hino da vitória na sua vida, meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, Deus quer tocar o hino da vitória na sua vida. É sério, gente. Isso aqui não é o nosso entendimento, isso aqui é o entendimento bíblico. Jesus veio pregando assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se você tem deitado a cabeça no seu travesseiro e não consegue dormir, isso não é vida em abundância. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa se posicionar e tem que ser hoje. Porque essa não é a vida que Deus preparou para você. Porque quando nós estamos debaixo dessa proteção de Deus, o maligno não nos toca. Ele vai intentar, ele vai investir, ele vai vir para cima, mas ele não vai nos tocar. Eu vou lhe mostrar textos que vão dar base para isso, para você não achar que eu estou aqui chutando, que eu estou aqui emocionado.
Queridos, o diabo tentou com todas as forças, literalmente, destruir esse ministério. E é interessante que nós já lidávamos com o profético, mesmo sem saber, ou mesmo sem confessar publicamente isso, sabendo e talvez sem confessar. Nós estávamos no ano do crescimento, e foi nesse momento, no ano do crescimento, que a nossa igreja que estava assim, fez assim, ó, teve gente que saiu daqui. Eu não tenho medo de falar, porque eu estou falando a verdade. Se a pessoa quiser dizer que não, ainda vai estar cometendo mais um pecado contra mim, contra a igreja e contra Deus. Mas teve gente que saiu daqui dizendo, tu vê, né? Olha, tudo está acontecendo. E era o ano do crescimento. Mal sabiam os demônios e pessoas que se deixaram levar por isso, que antes do crescimento vem a poda. Antes do crescimento vem a poda, mas que você e eu não sejamos podados, porque só é podado o ramo que não dá fruto verdadeiro. Às vezes os ramos têm muita aparência. Jesus não gosta das aparências, ele gosta da verdade. Por isso que ele olhou para aquela figueira cheia de folhas. Figueira com folha tem que ter fruto. Por isso que Jesus, os discípulos estavam com fome. Não era a época, mas estava cheia de folha. Então nós vamos lá, vamos comer. Chegaram lá, não tinha fruto. O que Jesus fez? Amaldiçoou a figueira. Estou falando de Novo Testamento, meu irmão. Para ninguém, pastor, agora virou profeta. Está só pelo Antigo Testamento. Não estou, é novo. Jesus no Novo Testamento, porque ele só apareceu desse jeito no Novo Testamento. Ele pegou e amaldiçoou a figueira, e a figueira secou, amados. Secou. Levante a sua mão direita e diga: Senhor, pelo amor de Deus, que eu não seja um ramo cortado, que eu seja um ramo frutífero. Amém, amados? Vamos falar da proteção de Deus, meu Deus do céu. Tem uma unção forte aqui dentro, amados. Olha para a pessoa que está só e diga: quando a unção de Deus, quando o poder de Deus, quando o Espírito de Deus está sobre alguém, a proteção de Deus também está. E nada, o homem meteu até uns inglês ali, vocês viram, né? Nothing. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós. E foi muito fraquinho. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós. Foi médio. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós. Começou a ficar bom. Isso são declarações proféticas. E agora você vai ficar de pé. Você vai levantar sua mão direita e você vai falar com muito mais garra, com muita mais determinação. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, nothing, nada. Deus é por ti, Deus é por ti, Deus é por ti, Deus é por ti, Deus é por ti. Deus está olhando pela tua causa agora. Não há motivo para nós deitarmos a cabeça no travesseiro e entregarmos nosso coração à depressão. Não há motivos. Você está me ouvindo? Diga amém.
Senta de novo então, meu amadão, minha amadona. Eu não disse Madonna, eu disse Amadona. E nem a Madonna, eu disse Amadona. Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 15 até o 18. Segundo a Reis 6, abre lá por favor. Quero lhe mostrar textos que comprovam o que nós estamos falando aqui. Segundo a Reis 6, 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus. Isso aqui está falando de um discípulo. Amém, amados? Posso ouvir um amém? E saído à rua, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Diga, cercado a cidade. Dá para cercar uma cidade, queridos, com meia dúzia de gente? Eu vou perguntar de novo. Dá para cercar uma cidade com meia dúzia de gente? Sim ou não? Nem a menor cidade pode ser rodeada, pode ser sitiada, pode ser cercada por meia dúzia de gente. A Bíblia diz que eram tropas. Diga, tropas. Uma tropa não é feita de uma pessoa, nem de duas. Também não é feito de meninos, é feito de soldados. Tropas, cavalos. Os cavalos não iam sozinhos. Tinha soldado em cima dos cavalos. Tropas andam, caminham a pé. Não entram na contagem dos cavalos. Não eram só tropas, não eram só cavalos. Tinham carros também. Os carros, pelo menos um homem. Mas o mais normal eram 2 e às vezes até 3 homens. Porque um pilotava ou dirigia ou guiava. O outro era o que lutava e o outro defendia. Mas vamos deixar que fosse um só. Estava meio capenga. Tropas. Não era uma tropa. Eram tropas. Cavalos e carros. Que haviam cercado não a casa, não a rua, mas a cidade toda. Quando o moço, o discípulo do profeta acorda de manhã bem cedo, ele fica desesperado, porque ele sabia, estou encurtando, depois você lê, você vai ver. Ele sabia que por causa do profeta de Deus, coisas eram reveladas. Amados, hoje Deus deu em 2 casos o nome e a data de nascimento de pessoas na live. Acho que das 11 horas da manhã. Teve uma que Deus deu o nome, o sobrenome e a data de nascimento. Gente, o que Deus está fazendo é algo tremendo. Deus tem revelado aos seus profetas, amados. E aqui, por causa do profeta de Deus, o exército inimigo estava tomando uma ruim, porque tudo que eles iam fazer, Israel já sabia. Diga, Deus sempre revela aos seus. Diga, Senhor, eu sou o teu. Revela a mim a tua vontade. Revela a mim os teus caminhos, os teus estatutos. Diga, Senhor, o meu coração, ele não só pode, como eu aprendo pela tua palavra, ele deve fazer planos, mas a resposta certa dos lábios sempre virá de ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está feliz? Diga amém. Você está feliz de verdade? Diga amém. Aleluia. Por causa do profeta Eliseu, os exércitos do inimigo montavam emboscadas, e na verdade quem estava em emboscada eram eles mesmos, porque o profeta de Deus falava para o rei de Israel e revelava todos os planos. Queridos, uma vez, eu nunca vou esquecer disso.
Eu já contei faz umas 2 semanas aqui. Eu vou reviver esse momento com você, porque para mim foi muito forte. Um empresário da igreja chega para mim dizendo: pastor, eu preciso vender esse prédio aqui, já estou tentando, eu tenho uma oferta, só que os caras estão pedindo que eu baixe o valor, e eu não posso baixar mais. O valor de todo o prédio ali, toda a estrutura, não a estrutura maquinário, mas estrutura predial, R$800 mil. E Deus me disse: fala para ele aumentar em 50% o valor. E eu disse: você vai aumentar em 50%. Em vez de 800, você vai vender por 1.200.000. Agora não lembro se era 1.200.000 e pouco. Vou arredondar para eu não errar. 1.200, né? Já contei aqui. Obrigado àqueles que estavam atentos, porque nem eu estava. Não, estou brincando. Na hora ele olhou para mim: não, pastor, o senhor não entendeu. Eu disse: não, você não entendeu. Não, pastor, olha só, eu estou pedindo 800. Eu queria pedir perto de 900. Eu tive que baixar para 850, eu tive que baixar para 800, 820 ou coisa parecida, 800. E agora o senhor está me falando para eu fazer uma oferta de 1.200.000 para o mesmo povo, esse aí? Eu disse: é isso que você vai fazer. E mais, você não vai procurá-los, você vai dar como encerrado, você não vai mais ligar. Só que ele precisava, porque ele estava construindo um outro prédio, e ele precisava do dinheiro dessa venda para poder, vamos dizer assim, tocar todo aquele projeto, que era um projeto ousado. Eu disse: mas você vai fazer isso, e Deus vai lhe abençoar. E ele deu crédito à palavra de Deus. A Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Crede nos meus profetas e prosperareis. Esse homem olhou para mim, e eu sinceramente confesso a vocês que eu não tenho ideia de como ele conseguiu reunir fé para isso, e ele não procurou mais. Eu não sei se foi algo em torno de 2 semanas ou algo parecido com isso. O pessoal liga para ele. Eu ainda disse: ó, quando eles ligarem, porque eles vão ligar, você diga: ó, pois é, eu fiz uma revisão aqui, chamei um consultor. Uau, é forte. E pior de tudo é que eu fiz de graça, consultoria. Diga que você chamou um pessoal especializado, e que vocês tiveram que reajustar o valor do prédio que estava errado. Diga que agora é 1.200.000. Gente, escorria suor assim do rosto do amado. E a gente estava numa sala com ar condicionado no bucho. Deu mais ou menos aqueles dias que eu não consigo lembrar quantos eram. E eles ligaram, e ele falou essas frases. E foi assim, ó. Ele falou: agora é 1.200.000. E foi quase que automático. Tá ok, nós fechamos. Não, eu disse que aumentou. Nós fechamos, porque a nossa equipe também reviu toda a nossa estratégia logística. É exatamente onde nós precisamos colocar a nossa, a nossa empresa, a nossa equipe. E nós vamos ter que pagar o preço que você pedir, porque aí é o lugar que a gente precisa estar. Esse é o Deus que nós servimos, amados. É a proteção de Deus. Só que essa proteção de Deus, ela só vem quando nós ouvimos a Deus, gente. Para nós comprarmos esse carro que nós estamos ali fora, gente, que não é um carro novo, só que é um carro grande, um carro bom, um carro que dá um certo luxo. Queridos, eu fiquei esperando e procurando quase 1 ano. Tem loja em tudo que é lugar, gente. E não era por falta de dinheiro. Nós inclusive quase compramos um carro que era 50% mais caro. E nós tínhamos o dinheiro. Nós sentamos no carro, nós fizemos a proposta foi aprovada. E quando nós estávamos para fechar, o Espírito de Deus me disse: não. E era um carro top, gente. Sabe aqueles bancos tipo marrom assim? Quando eu vi na foto eu não gostei, minha esposa estava apaixonada. Quando eu olhei, quando eu fui na concessionária ver, eu disse: parece um café com leite.
Nós não podemos ser guiados por aquilo que nós vemos, gente, mas por aquilo que a gente ouve aqui, ó. Sabe? Mas não pode ser a nossa voz, o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E a Bíblia diz que não é só enganoso, é desesperadamente corrupto, mas tem que ser algo que esteja conforme a palavra. Sabe? Que entre em conformidade com a palavra de Deus. Que as pessoas na nossa casa sintam paz naquilo que estamos fazendo. Meu irmão, uma das primeiras coisas, mas profeta, eu não sei ouvir a voz de Deus. Então você vai trabalhar em cima da paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Queridos, eu lembro uma vez, eu nunca fazia nada sem perguntar para meu pai. E eu perguntei para meu pai, eu disse, eu queria muito fazer um curso. Eu tinha ganho uma bolsa para fazer um curso. Só que como eu gostava muito de jogar bola, ele ia atrapalhar um bocado. Seriam 2 meses de uma atrapalhação só. Só que eu queria fazer o curso. E eu perguntei para meu pai. E eu não estava sentindo paz nenhuma naquele curso. Eu estava sentindo paz no meu futebol. Afinal, eu queria ser jogador. Então, se eu quero ser jogador, não tem que fazer esse curso. Tem que treinar mais. E meu pai só me disse assim: filho, tu tem que entender uma coisa. Esse tempo do curso, ele vai passar de qualquer jeito. E depois de passar, só existem 2 opções. Ou tu tem o certificado, o canudo, como ele disse, ou não. Qual é a tua escolha? Eu não questionei ele. Eu só disse, amém, pai. E daquele curso eu ganhei um outro curso, que fui bem. E ganhei outro, foram 6 ou 7 cursos que eu fui ganhando, um atrás do outro. Quando nós ouvimos a voz de Deus, e fala aos jovens que está sempre sendo trabalhada através dos nossos pais, nós recebemos a bênção, o favor de Deus sobre a nossa vida. Amém, jovens? Ou essa aí doeu? Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Porque na verdade, quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, não está falando só de pai e mãe. Se você pegar a língua original, você vai ver que está falando não só de pai e mãe, mas de autoridades. Quando você tem uma autoridade sobre a sua vida, mesmo que você não goste, mas se foi estabelecida por Deus, meu irmão, cuide. E honre, e honrar não é só quando você está gostando. Honrar é quando mesmo que a situação lhe tire da zona de conforto, você vai continuar honrando. E honrando não é só respeitar. Se você acha que honra e respeito, você não entendeu nada ainda sobre honra. Honra é fazer com que a pessoa se sinta importante. Procure o significado de honra. Então se eu tenho que honrar o meu pai, não é simplesmente respeitá-lo, mas é fazer tudo o possível e o impossível para que ele se sinta importante. Você está ouvindo isso? Diga amém. Tá diminuindo os améns, né? Se eu falar, Deus vai te fazer prosperar, amém, você tem que honrar, amém. Está tirando a zona de conforto, gente. Só que são princípios que vão lhe levar à prosperidade. Entenda que Deus não vai levar ninguém à prosperidade debaixo de quebra de princípios. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Sim ou não? Então vamos continuar aqui no texto. Está fluindo hoje, hein? Vamos lá. Texto levantado muito cedo, versículo 15. O moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Olha a resposta de Eliseu, gente. Só vamos entender uma coisa. O moço foi para a rua, enxergou aquilo tudo, voltou para dentro de casa. Provavelmente Eliseu estava dormindo. Ou com toda a certeza ele estava dormindo. Você está me ouvindo? Diga amém. Eliseu, a Bíblia não fala que Eliseu saiu para a rua. Mas Eliseu dá uma resposta. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Até dormindo você tem que ter esta certeza. Ah, mas estão tramando contra mim no meu trabalho, eu vou ser demitido. Não, você não vai. Se você for demitido, não é uma demissão, é Deus te tirando, te separando para algo melhor.
Você está entendendo, meu irmão? Diga amém. Mas pastor, eu perdi aquele pedido, eu trabalhei tanto nesse orçamento, simplesmente eu perdi. Se você, entre aspas, perdeu, você não perdeu. Se você está buscando a Deus, você não perdeu. É Deus não te deixando te comprometer com coisas que poderiam impedir você de alcançar algo maior, um pedido maior, um contrato maior. Você está ouvindo? Diga amém. Que nós precisamos ampliar a nossa mente, a nossa visão, o nosso entendimento da palavra. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Ou seja, qual era o problema do moço, do discípulo de Eliseu? Ele não tinha a visão e o entendimento de como Deus age. Porque quando Eliseu fala isso, tudo que eu ponderei antes é confirmado. Eliseu não tinha visto o que estava acontecendo lá de fora, mas a certeza que ele tinha no coração garantia a ele de que mais eram os que estavam com ele do que aqueles que estavam lá fora. Você tem essa certeza em relação à sua vida? Você tem essa certeza em relação à sua família? Então nunca mais fique com medo das coisas. Nunca mais tenha medo de avançar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não tenha medo de avançar. Ouça a voz de Deus e passa por cima, meu irmão. Passa por cima. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abras os olhos para que veja. O Senhor então abriu os olhos do moço e ele viu que o monte já estava. Ele não viu que o monte começou a ficar. Diga: o moço, o discípulo, não viu os anjos descendo. Quando seus olhos foram abertos, ele percebeu que os anjos já estavam. Ou seja, não havia motivo para pânico. Os anjos de Deus já estavam. Às vezes nós estamos em pânico, só que os anjos de Deus já estão na nossa volta. A palavra de Deus confirmando que os anjos de Deus estão ao nosso redor para nos guardarem, para nos protegerem. O sangue de Jesus já está sobre a nossa vida. O maligno não nos toca. Você está entendendo? Diga amém. Diga: Senhor, obrigado, porque a tua mão está sobre a minha vida. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Onde, gente? Em redor deles? Eu vou perguntar de novo: em redor deles? Em redor de Eliseu. Ou seja, a bênção vai estar em redor daquele que crê. Não estava com eles. Isso, apesar da gente dar glória a Deus, é algo que a gente tem que ter um grande temor, porque nós podemos estar inseridos dentro de um ambiente profético, mas ao redor da nossa vida pode não estar a bênção se nós não entrarmos de fato para esse ambiente profético. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: por favor, não flutue no ambiente profético. Mergulhe, faça parte, como disse o pastor Felipe. Fazer parte, que diz fazer parte, ser participante. Quem estiver ministrando, diz: levanta as mãos e os pés, se der, meu irmão. Sério, grita mais alto, você vai esgoelar, sabe? Você vai se esgoelar sozinho, porque você quer honrar a Deus. Você quer honrar a Deus, você quer glorificar a Deus, você quer louvar a Deus, porque seu coração está cheio de uma certeza, de uma convicção de que você vai passar por cima de todos os obstáculos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Quem nós queremos ser nesta vida, amados? A pastora Maiara me mandou ontem um vídeo que me fez chorar, queridos.
de um testemunho de uma moça na África, contando o testemunho que ela havia contraído HIV. E ela disse que ela começou a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu falo contigo, ó Deus de Reinhard Bonnke. Olha como é que ela referiu o pastor Anisto, nosso bispo. A Bíblia trata o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ela, por identificar a fé, a intimidade do evangelista Bonnke, ela disse: eu oro ao Deus do reverendo Bonnke. Que os nossos filhos possam olhar para nós e dizer que o Deus, isso é bíblico, tá, gente? Que o Deus de meus pais, que o Deus dos meus pais se manifeste na minha vida. Que nós possamos ser referência, referencial, não só para os nossos filhos, mas para uma juventude, para uma geração que está vindo depois de nós, para assumir, para tomar o bastão na mão e continuar derramando da glória de Deus aqui na terra. E depois de orar assim ao Deus do evangelista, do apóstolo Bonnke, Reinhard Bonnke, essa jovem foi e fez 13 exames. E nos 13 exames não apareceu mais nada. Mais nada. Mais nada. Veja que ela não orou o Deus da Bíblia. Não orou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela orou e citou a maior referência que ela tinha de fé. Que nós sejamos referência assim. Eu profetizo, você vai ser referência assim sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Preciso correr, gente. Eu estou no primeiro texto, eram 4. Não vai dar tempo. Não vou fazer você ficar mais tempo aqui. Mas você entendeu que a proteção estava em redor de Eliseu? É o que a Bíblia diz. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, a causa da bênção de Deus era Eliseu, não eram eles dois. Nós não estamos falando de alguém se achar o dono da unção, mas nós estamos falando da possibilidade de você ser o agente que vai tornar possível o abençoar de uma família inteira, mesmo que seja uma família que não anda com Deus, mas você andando com Deus, o favor de Deus vem sobre a sua vida e toca toda a família. A Bíblia diz em 1 Pedro que a mulher de Deus, ela mesma vai santificar o seu marido. O marido que não é crente vai ser santificado pela esposa, pelo contato com a esposa, pelo convívio com a esposa. Você está entendendo isso? O altar, depois de santificado, tudo que tocasse o altar era santificado também. Santifica a sua vida, meu irmão, no Senhor, e tudo que tocar em você vai ser santificado, inclusive o seu dinheiro. Inclusive o seu dinheiro, meu irmão. Inclusive as suas finanças. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está entendendo? Diga amém. Diga: Deus é comigo aqui, ó. Você está me ouvindo? Diga amém, meu irmão. Amados, tem tantos outros. Já vou chamar a equipe de louvor, porque nós temos que correr para o final. Eu citei aqui Gênesis capítulo 19, versículo 1 a 11, quando fala dos anjos chegando onde Ló estava estabelecido com a família. Queridos, os anjos chegam. Escute o que eu vou falar, hein? Os moradores da terra enxergam, daquela terra, enxergam os anjos. Eles eram muito formosos, e os homens eles foram até a casa de Ló, falaram com Ló, porque eles queriam possuir os anjos.
Você está ouvindo isso, meu irmão? Ponto, a maldade do ser humano. Tem gente que diz, mas hoje em dia é muita maldade no mundo. Meu irmão, é só você que não estava atualizado com o passado. Chegou um ponto que a maldade se multiplicou tanto que Deus teve que mandar um dilúvio e acabar com tudo. Então a maldade sempre teve. Na primeira família, um irmão já matou o outro, por ciúmes, por inveja. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Resumindo a história, Ló tenta defender os anjos, chega a cometer uma loucura de oferecer as próprias filhas. Os homens da cidade dizem, mas quem tu pensa que tu é, cara? Tu é estrangeiro entre nós e agora vai querer julgar todas as coisas. Nós vamos te dizer uma coisa: o que nós vamos fazer contra ti vai ser muito pior do que nós vamos fazer com eles, com toda a tua casa. E eles se arremessaram, os habitantes daquela cidade se arremessaram contra Ló. Nisso a proteção de Deus entrou em ação. A Bíblia fala que os anjos pegaram Ló, tiraram ele para o lado, fecharam a porta da casa e feriram de cegueira todos aqueles homens. A Bíblia diz que eles se cansaram de tanto que apalparam a casa tentando encontrar a porta. Queridos, não foi só uma cegueira visual, foi uma cegueira de sentimentos. Eles perderam a sensibilidade da mão, eles perderam os sentidos, eles não conseguiram encontrar. Vamos lembrar que eles estavam na frente da porta. Mesmo cego, era só eles avançarem. Eles foram completamente, como a gente fala, desnorteados. Eles passaram a noite inteira tentando achar a porta. Eu quero dizer uma coisa: quando Deus fechar a porta para guardar a tua vida, para guardar a tua família, quando Ele selar essa porta, e vai ser hoje, o inimigo pode tentar de todas as formas alcançar a ti, alcançar a tua esposa, o teu marido, teus filhos. O diabo não vai poder te tocar, meu irmão, em o nome de Jesus. Queridos, pensando no natural, Davi seria estraçalhado pelo Golias. Pensando no natural, Davi seria estraçalhado. Seria estraçalhado não só pelo Golias, pelo leão também, pelo urso também. Mas a proteção de Deus estava sobre Davi. Se a proteção de Deus não estivesse sobre José, seus irmãos teriam matado ele mesmo. Se a proteção de Deus não estivesse sobre José, Potifar teria matado José. Quando ficou sabendo da mentira, não era uma verdade, mas ele então preferiu prendê-lo. E José foi parar onde foi parar, ou onde parou, porque a proteção de Deus estava sobre ele. Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando foram jogados naquela fornalha, queridos, não queimaram, porque a proteção de Deus estava sobre eles. Você está me entendendo? Daniel, queridos, quando estava naquela cova cheia de leões, Deus fechou a boca dos leões. Por quê? Porque a proteção de Deus estava sobre Daniel. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? A próxima citação presta atenção nisso, está anotado ali. A gente tinha muito mais coisa para falar, né? As águas não entraram na arca, não porque Noé era um grande construtor de arcas, até porque era a primeira. E antes disso não tinha nenhuma. E ele também não teve onde fazer um curso, não tinha o YouTube para ele olhar como se constrói uma arca em menos de 100 anos. Não entrou arca, não entrou água na arca, queridos, porque o próprio Deus fechou a porta daquela arca. Deus quer blindar a tua vida hoje. Deus vai, eu vou até fechar aqui para não ficar me empolgando e querendo ler. Deus vai blindar a tua vida hoje. Deus vai blindar a tua família hoje. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus vai blindar a tua vida hoje. Vai blindar a tua casa hoje. Ciladas que o diabo montou contra a tua vida, elas são quebradas hoje. Armadilhas que Satanás inventou contra a tua vida, elas são quebradas hoje. Hoje a tua vida vai ser selada por Deus. Fica de pé, meu irmão, agora, enquanto nós estivermos louvando, a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Recatarabaçou e acalabacê.